Olá, como vão todos e todas? Espero que bem. Bom, como sabem, meu nome é Neide, sou da Casa Raio Luz e estamos no dia de hoje em mais uma reflexão usando os meios virtuais. Mas antes de darmos início a essa reflexão, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos juntos, unidos e reunidos em seu nome, para meditarmos, refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus e quiçá nos tornarmos um dia pessoas melhores, não é? Então, Senhor da vida, nos sustente e nos ampare neste momento, que possamos estar integralmente dedicados ao aprendizado do Evangelho do Amor. Graças a Deus. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre justiça das aflições, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3. O capítulo 5 é sobre bem-aventurados os aflitos e o item 3 é justiça das aflições. Muitos perguntam, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito coisa alguma que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, enquanto a outros tudo parece sorrir? Porque pessoas virtuosas sofrem ao lado de pessoas más que prosperam? Esses são questionamentos que são muito profundos, não é? E que muitas pessoas costumam fazer, não encontram respostas e muitas vezes questionam a justiça divina por conta disso. Por que Deus deixa tal coisa acontecer? Que justiça divina é essa que permite que isso aconteça com pessoas boas, com pessoas probas, com pessoas honestas, não é? Enquanto há tantos outros por aí desonestos, aprontando, fazendo um monte de coisas erradas, não é? E parecem estar sempre bens. Entretanto, a dor, o sofrimento, eles devem ser analisados sob vários prismas, para que nós possamos então compreender o porquê de determinados fatos, o porquê de determinadas coisas acontecem. Então nós vamos analisar hoje sobre três prismas. Primeiro, o prisma do livre-arbítrio. Segundo, sobre o prisma da lei de causa e efeito. E terceiro, sobre o prisma das vidas sucessivas, ou seja, da reencarnação. Em relação ao livre-arbítrio, nós vemos lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, na primeira parte do capítulo 3, nós vemos que a definição de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um dos atributos essenciais do espírito, que tem a liberdade de fazer ou não fazer algo, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento. Então a escolha é do espírito, porque livre-arbítrio é um atributo do espírito, um atributo nosso. E ainda, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 780A, também de Allan Kardec, diz assim: quanto mais o ser humano desenvolve a inteligência, maior é seu livre-arbítrio. E, portanto, maior se torna a responsabilidade sobre os seus atos. No estágio em que a humanidade se encontra, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos é muito grande, porque nós estamos no pleno uso do nosso livre-arbítrio. E em relação à lei de causa e efeito, vamos recordar aqui os ensinamentos de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, deste modo, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa postura diante da vida é quem determina os desdobramentos que nós teremos no nosso dia a dia. São as nossas ações que determinam isso. Se eu tenho uma boa postura, os desdobramentos no meu dia a dia serão de coisas boas. Caso contrário, não. Então, as boas ações ou as más, somos nós quem escolhemos. Ninguém escolhe por nós, não. Somos nós quem escolhemos. Porém, as consequências não. Nós escolhemos as ações,
mas as consequências não. Sabe por que não? Porque elas são automáticas, elas se relacionam àquilo que nós escolhemos, às ações que nós fizemos, que nós praticamos. Se praticamos boas ações, as consequências serão boas. Se praticamos más ações, as consequências serão ruins. Então, as ações boas ou más, somos nós quem escolhemos. Usamos do nosso livre-arbítrio e aí então funciona a lei de causa e efeito, que é automática. As consequências do que nós fazemos pertencem à lei de causa e efeito, é automática. As vicissitudes da vida, diz o Evangelho nesta lição, derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Se nós achamos que Deus é justo, a causa das nossas vicissitudes, das nossas aflições, também deve ser justa. Por isso, sempre responderemos por nossos atos. Tanto pelos nossos atos, quanto pelos efeitos dos nossos atos. Então, o orgulhoso, ele prepara para si um futuro de humilhações. É tanto orgulho, que um dia o retorno das suas ações baseadas no orgulho virão para ele em forma de humilhações. O egoísta, ele cria o vácuo ou a indiferença, porque ele é tão egoísta, ele vai ficando tão fechado para si, porque tudo é para si, e então ele vai criando um vácuo de amizade, de carinho, de tudo, porque ele é muito egoísta. Então ele vai criando um vácuo, né, ou a indiferença. E tem aquelas criaturas que são sensuais, usam e abusam da sensualidade. Então, para essas criaturas, o que espera? São duras provações. Quando você usa a sua sensualidade de forma desregrada, de forma equivocada, você vai ter que pagar pelos seus atos. Não há ato que fique impune, seja ele bom ou mal, o retorno sempre virá. E em relação às vidas sucessivas? Bom, a ideia das vidas sucessivas é muito antiga. Ela não foi inventada pelo Espiritismo. Então faz parte da cultura e da religiosidade de vários povos. Basta nós nos interessarmos por história, nós vamos verificar isso. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar, tal é a lei. Então, se as nossas dores provêm de transgressões da lei de Deus, nós somos espíritos reencarnados, que já vivemos outras existências e estamos nesta existência atual obtendo o bônus ou o ônus das nossas ações. Estão entendendo? É importante que nós entendamos isso para nós não culparmos a Deus ou a qualquer outra criatura, né, pelas nossas dores, pelas nossas vicissitudes, pelas nossas aflições. Então, a cada existência física nós evoluímos ou estacionamos, não é? Muitos ficam estacionados, não é? Mas o ideal é que a cada existência física nós evoluamos um pouquinho mais e que não paremos, estacionemos, retardemos o nosso processo evolutivo. Então, muitas pessoas, elas alegam não lembrar de terem agido no bem ou no mal. Eu não me lembro, imagina, se eu vivi mesmo em outras vidas, eu não me lembro disso, eu não me lembro que fiz tal coisa. Então isso, na verdade, é mais uma prova da bondade de Deus. Porque imagina se nós voltássemos à Terra com a lembrança de crimes cometidos em outras vidas. E hoje nós quiséssemos nos tornar pessoas de bem, como nós conviveríamos com essa lembrança, com essa recordação, não é? Por exemplo, se eu estou com os meus filhos, e os meus filhos em vidas passadas foram meus inimigos, como eu conseguiria conviver harmoniosamente com eles hoje, relembrando este passado remoto, não é? Então, nós precisamos agradecer a bondade de Deus para conosco, que não nos deixa lembrar de vidas passadas. Já ouvimos casos de crianças, de pessoas que lembram de algumas coisas, não é? Mas isso também é porque, pela providência divina, é importante para mostrar determinadas coisas para a ciência.
Então, se nós vivêssemos lembrando do que nós somos em vidas passadas, nós não evoluiríamos, porque nós ficaríamos presos aos nossos atos, ou arrependidos, chorando, ou às vezes querendo se vingar por termos sofrido algum revés, alguma coisa assim. Então, a bondade divina nos faz voltar com o esquecimento temporário. Deus é Pai, e sendo Pai, Ele não castiga, Ele educa. Então, as aflições morais ou físicas, elas são resultados, como já dissemos, das nossas ações. Elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Portanto, então, não se trata de um Deus arbitrário, de um Deus injusto. Conforme o Evangelho, no capítulo que eu me referi, que nós estamos refletindo hoje, Deus, Ele é todo poderoso, todo justiça, todo bondade. Sem o que, Ele não seria Deus. Se tivesse qualquer defeitozinho, não seria Deus, não é? E se Deus, então, é soberanamente justo e bom, Ele não pode agir caprichosamente. Ele também não pode ser parcial, para um dar umas coisas, para outro não dar, não é? Então, as perguntas que nós fizemos lá inicialmente, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem terem feito coisa alguma que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Por que pessoas virtuosas sofrem ao lado dos maus que prosperam? A resposta, então, está no uso do nosso livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, e em função das nossas escolhas, seja nessa ou em outras vidas, porque tal é a lei. Essas perguntas que nós fazemos e imputamos a injustiça de Deus a um Deus parcial, não tem nada a ver com Ele. São os frutos que estamos colhendo desta vida ou de vidas passadas, não é? Então, no mau uso do livre-arbítrio, nós vamos encontrar, ou no bom uso do livre-arbítrio, nós vamos sempre encontrar a lei de causa e efeito, que irá refletir nas nossas reencarnações. Então eu quero encerrar essa nossa reflexão contando uma história verdadeira, por sinal, que está lá no livro A Vida Escreve, no capítulo 20 da segunda parte, e se intitula O Merecimento. Eu vou aqui dar umas olhadinhas no livro. Essa história é contada pelo espírito Hilário Silva, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Havia um homem de nome Saturnino Pereira. Ele era uma pessoa do bem, amoroso como todo companheiro, com todos. Ele era amoroso com todos, companheiro dos humildes, ele era a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, lá estava Saturnino. Então, no trabalho também, ele era um amigo fiel. Todos no trabalho gostavam dele. Ele era sempre uma pessoa otimista, não tinha nada de pessimismo. Por isso que nas maiores dificuldades, ele estava sempre com um sorriso bem generoso, sempre dizendo para as pessoas que tivessem fé, que confiassem. E certo dia, então, Saturnino sofreu um acidente no local de trabalho e ficou com a mão sangrando muito. A máquina que ele trabalhava pegou o braço dele, né? Então todo mundo ficou assim estarrecido, ficou pasmo com aquilo que estava acontecendo. Saturnino estava ferido. Então os amigos logo foram socorrer Saturnino, né? E o chefe dele, que também gostava muito dele, levou para um hospital muito bom e teve um bom atendimento, né? E lá a mão dele foi então operada. Então, quando ele terminou a operação, o cirurgião foi falar com o chefe dele e falou assim: olha, felizmente o Saturnino perdeu somente o polegar. Embora todo o braço dele o braço direito estava ferido, traumatizado, né? Mas aos poucos iria se reconstituir. Em tempo muito breve o braço dele já estaria bom. Então, as pessoas começaram a questionar por que um desastre desse com um homem tão bom. Tanta gente criminosa, tantas mãos criminosas por aí saem ilesas. E justamente Saturnino, que ajuda todo mundo, vem a ser vítima de um acidente desse. Perder um dedo. Mas também não faltou quem dissesse assim: que adianta ter religião
tão bem observada, ele tão praticante da sua religião, Saturnino era espírita convicto, né? Poderia também ser um católico, um evangélico, as pessoas questionariam, né? Então, falavam, ele leva tão a sério o seu ideal, ele vive para os outros, ele vive fazendo caridade, ele é um herói anônimo. Por que que isso acontece com Saturnino? Que injustiça Deus fez para Saturnino? Que injustiça divina é essa? E é claro que também Saturnino ficou muito triste, não é? Dor, perder um dedo, ele trabalhava, né, numa máquina, na tecelagem. Mas assim mesmo, Saturnino, ele disse palavras de agradecimento a Deus. Ele agradeceu a Deus por não ter perdido o braço. E à noite, então, depois de ter ido ao hospital, ter tido esse dia turbulento e tal, Saturnino foi com a sua esposa ao centro espírita que ele frequentava. Tinha uma sessão restrita apenas para 10 trabalhadores naquela noite e ele foi então. Então, quando ele estava lá trabalhando tal, e estava lá já quase no encerramento do trabalho, então ele estava esperando o encerramento do trabalho, quando o orientador espiritual das tarefas dirigiu-se a ele e bondoso disse para o Saturnino: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O Pai, Deus, não deseja o sofrimento dos seus filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que apresentamos em condição para o desagravo, ou seja, esse mentor espiritual estava querendo dizer para ele que, mesmo diante de todas as dores, Deus sempre alivia as nossas dores de acordo com o nosso merecimento, né? Quando apresentamos condições para o desagravo. Então, disse o guia espiritual para o Saturnino, você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo para ficar abatido. Porque quando você se preparava para uma nova encarnação, ou seja, para reencarnar, você programou a vida presente como um trabalho de reajuste. Então, acontece, porém, que você formulou uma sentença bem rigorosa para você. Bem rigorosa. Isso porque, Saturnino, há 80 anos atrás, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro e certa vez, então, porque um pobre empregado seu, que estava enfermo, não pudesse obedecer às suas determinações, você, Saturnino, com as próprias mãos, obrigou o serviçal a triturar o braço direito no engenho rústico. Então, depois que você desencarnou, por muito, muito tempo mesmo, você viveu no plano espiritual muito perturbado, muito perturbado. Você contemplava mentalmente aquele caldo de cana enrubescido, né, avermelhado, né, pelo sangue da vítima, cujos ecos dos gritos ecoavam no seu coração. Então Saturnino foi muito maldoso com aquele empregado que ele tinha em outra vida passada. Fez a pessoa colocar o braço numa moenda, né? Moeu o braço da pessoa. E quando então Saturnino desencarna, ele fica com remorso, fica com aquilo na cabeça, aquilo na sua mente, remoendo, remoendo. Ele ficava vendo aquela cena constantemente. Então você, Saturnino, implorou para nascer numa existência humilde, que viesse perder no trabalho o seu braço mais útil. Mas você, desde a sua mocidade, Saturnino, ao conhecer a doutrina espírita, repito, assim como ele poderia conhecer a religião católica, evangélica, qualquer uma, protestante, não tem problema. Mas nesse caso era a religião da doutrina espírita. Então, desde a sua mocidade, você tem se demonstrado no caminho do bem, tem procurado trilhar o caminho do bem, procurando auxiliar os outros, trabalhando, se esmerando no dever. Então você continua lutando para ser uma pessoa melhor. Então hoje, vencia esse seu débito legítimo, porque você realmente fez isso com uma outra criatura. Hoje você perderia o seu braço, mas você perdeu um só dedo. Então, meu filho, alegre-se. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então Saturnino, de cabeça baixa, chorou muito. E em lágrimas, né, de conforto no seu coração,
e também de alegria, ele agradeceu a Deus por não ter perdido o braço. Então não existe injustiça da parte de Deus. Muito pelo contrário. Por pior que tenhamos feito, Deus, que é Pai de amor e de bondade, sempre suaviza a dívida que temos, se nós agirmos dentro do bem. Saturnino, nesta encarnação, era um homem bom, um homem do bem. Então ele fez por merecer não perder o braço, continuar trabalhando, se esmerando, auxiliando as outras criaturas. Ele perdeu um dedo. Então não podemos fazer esse tipo de questionamento e dizer que Deus está sendo injusto. Deus, a justiça divina é sempre justa. Nós é que não nos recordamos do mal que às vezes fizemos nessa própria encarnação que estamos, que dirá então de outras vidas. Mas a lei de causa e efeito sempre nos atingirá, em maior ou menor grau, a depender dos atos que estamos buscando praticar nessa existência. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos buscar ser cada dia um pouquinho melhor. É óbvio que não vamos virar santos ou santas nesta encarnação, mas nós podemos sim ser criaturas melhores, criaturas mais pacientes, benevolentes, caridosas, amorosas. Nós podemos buscar, nos esforçar para concretizar em nós essas virtudes tão decantadas no Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos nós nos esforçarmos a sermos cada dia melhor. Então, a partir de agora, vamos vibrar muito amor, muita paz, muita luz para toda a humanidade, para aqueles que ainda não conhecem esses ensinamentos de Jesus, para aqueles que ainda tateiam na escuridão, que possam todos um dia encontrar este farol luminoso que é Jesus em nossas vidas. Vibremos pela paz na terra, vibremos pelos governantes e governados, vibremos pelos nossos lares, por aqueles que estão nos hospitais em dor e sofrimento. Vibremos para que a humanidade um dia alcance um planeta de regeneração, onde todos viveremos mais em paz, mais serenos, onde o egoísmo desaparecerá e o amor reinará. Graças a Deus, tenham todos uma boa semana e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Paz e luz a todos nós.